Bom, agora vamos falar das propriedades que a gente tem dentro da timeline. Dentro da timeline, como eu mostrei para vocês, eu criei um sólido. Vamos criar de novo só para a gente relembrar como eu fiz isso. Então, eu posso vir aqui, ó, venho Layer, aqui em cima, com a minha composição selecionada. Deixa eu voltar para o início. Eu venho Layer, venho New e venho Sólido. Sólido, vocês vão ver, é o elemento mais básico do After Effects. Então, nada mais é que uma placa onde você vai adicionar todos os efeitos que você quiser, todas as formas de manipulação geralmente vão em um sólido. Então, eu venho aqui, New, e venho Solid. E aí ele vai te dar as opções. Geralmente ele vai vir já no tamanho da sua composição, mas você pode sempre fazer ele maior ou menor de acordo com a sua necessidade. Eu gosto de fazer o tamanho da minha composição e depois alterar vendo ele, porque aqui no caso eu não estou vendo como ele vai ficar. E eu posso alterar ainda o nome do meu sólido, se eu já souber para o que ele vai servir. Por enquanto, vamos deixar Red Solid, eu clico OK, e ele vai preencher toda a minha tela. Na hora que eu faço isso, ele cria aqui uma pasta automática que se chama Solids, que é para onde todos os seus sólidos que você criar na sua composição, é para onde eles vão. E eu posso simplesmente vir aqui também depois e arrastar ele quantas vezes eu quiser, se eu quiser usar ele para outras coisas. Então, deixa ela lá. Eu gosto também de nomear, como eu nomeei a minha pasta 00 e comps, eu gosto de nomear isso aqui 04. Então, eu clico Enter para abrir, para editar, e clico 04, underline, solids. E ele vai falar, você quer mudar o nome mesmo de solids para 04 solids? E eu vou falar que sim, quer dizer que todos os sólidos novos que eu criar vão para essa pasta 04. Então, eu clico OK. E aí, quando eu venho aqui, clico em nome, para ele organizar por nome, eu vou botar minha 00 comps em cima e a minha 04 por último. Beleza? Depois você pode mudar esse nome se você quiser. Então, a gente tem aqui solids. Bom, essa é a primeira camada, é um layer. Então, a gente já tem aqui a primeira camada que você cria dentro do After Effects. Vou explicar para vocês o que cada coisa aqui significa. Então, esse aqui no cantinho é o olho. Então, é para mostrar ou desligar o layer. Então, se eu desligo, não tem nada aqui, eu não posso mexer, não posso fazer nada. Se eu clico, eu consigo mover o meu layer da forma como eu quiser. Para voltar para a posição original, eu posso clicar Edit e Undo, ou eu posso clicar Ctrl Z também, e ele faz isso para mim. Depois a gente tem a opção de áudio, então ele só vai aparecer em alguns vídeos que tiver, obviamente, que tiver áudio. Se não tiver, ele não vai fazer nada. Que também você pode desligar ou ligar da forma que você quiser. Essa bolinha aqui significa para você isolar. Então acontece quando você tem muitos layers, então deixa eu adicionar vários sólidos aqui. Eu posso fazer isso, ou eu posso ainda duplicar. Para duplicar, eu venho em cima do layer, e venho Layer, Edit, Duplicate, isso. Ou posso clicar Ctrl D de Duplicate, ou de duplicar, e duplicar quantas vezes eu quiser. Bom, eu tenho vários layers aqui, e eu quero mostrar só um do meio. Tá, vamos mudar a cor desse layer aqui. Para mudar a cor, eu posso vir aqui no Effects and Presets, abro e vou escrever aqui Fill. Ou ainda, eu posso vir com o botão direito em cima do layer que eu quero mudar a cor e venho em Effects e venho aqui em Generate e venho em Fill. E aí pronto, ele vai aparecer aqui para você. Quando você bota esse efeito, ele vai aparecer em Effect Controls. Automaticamente, se essa tela não existir, ele vai abrir essa tela para você quando você adicionar o efeito. Então, se eu vier aqui na minha tela de Effects and Presets, digito de novo Fill. Fill nada mais é do que preenchimento. Clico 2 vezes ou arrasto para o meu layer. Eu gosto de clicar 2 vezes com o layer selecionado. Então, clico 2 vezes. E ele vai adicionar para mim e automaticamente abre essa tela de Effect Controls. Ok? Ainda, o que eu poderia fazer era clicar aqui no meu layer. Ao invés de adicionar um Fill, eu posso ainda modificar as opções desse sólido. Então, se eu com ele selecionado, eu venho em Layer, Solid Settings, ou Ctrl Shift Y, como ele mostra aqui para você. Então, Ctrl Shift Y. Ele vai abrir a tela para mim e eu posso mudar a cor aqui ainda do meu sólido. Então, eu mudo para azul, por exemplo. E aí ele muda a corzinha aqui também e fica mais fácil de identificar.
Eu gosto muito de usar esse fill, esse preenchimento, porque aí eu não altero as propriedades do sólido e não preciso criar um novo sólido. Então, eu gosto sempre de usar esse fill e vocês vão perceber que eu uso ele bastante. Então, deixa eu deletar ele daqui. E agora a gente tem um sólido azul. Tá, Francisco, mas por que a gente não está vendo esse sólido azul? Porque tem um monte de sólido vermelho em cima. Como eu falei na primeira aula, é assim que as camadas se relacionam entre si. Então, as que estão em cima ficam na frente, e as que estão atrás ficam embaixo. Voltando, a gente tem aqui a opção que é de isolamento. Essa bolinha significa isolamento. Ou então, qual a vantagem disso? Ao invés de eu ter que desligar um sólido por vez até chegar no meu azul, ou mesmo de selecionar todos eles. Então, eu seleciono primeiro, depois Shift, pressiono Shift, clico lá em cima e clico aqui. Mesmo se eu fizer isso, é ainda mais rápido eu ir na opção de isolamento, que é o quê? Eu simplesmente clico aqui e ele vai mostrar apenas o sólido azul para mim. Isso é muito importante para quando você tiver com várias camadas dentro da sua composição. Então, você vai clicar aqui e ele vai simplesmente abrir para você aquela coisa. E você ainda pode usar isso para várias camadas ao mesmo tempo. Mas, de novo, as que estiverem em cima vão ficar na frente, então você não vai ver as de trás. Seguindo, eu ainda tenho aqui a opção de Lock, que você também tem no Illustrator e no Photoshop, que é basicamente isso. Você não vai conseguir mexer em nenhuma dessas aqui. Então, se eu tentar mexer agora, eu vou mexer na próxima da hierarquia, que é a minha camada azul. Então, se eu mexer para cá, a gente não consegue ver, deixa eu desligar isso tudo aqui. Agora eu tenho a minha azul aqui que eu estou mexendo, porque é a única que não está alocada. Se eu der um lock nela, ele vai mexer a próxima, que é o nosso layer número 7, que é esse vermelho aqui. Então, ela serve para isso. E é muito eficaz, de novo, na hora que você tiver vários layers e você quer decidir o que esses layers de cima estão funcionando. Quero só mexer no azul. Então, vamos fazer algumas alterações aqui para ver qual a vantagem disso. Deixa eu deletar esse aqui. Vamos modificar esse layer, deixar ele assim e o outro assim. Pronto, eu tenho dois layers, um aqui de cada lado, e aí vamos supor que é assim que eu quero que eles fiquem. Aí, se eu for mexer, ele pode acabar mexendo sem querer e eu não quero que ele mude aquela posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um lock e agora eu quero mexer só no azul para deixar da forma como eu bem entender. Beleza? Isso aqui que eu estou fazendo, mexendo nas bordinhas, é mexendo na escala dele. Então, você pode mexer aqui, ó, nos cantinhos de todos os layers, todas as coisas que você botar aqui nessa timeline, você consegue mexer na escala da forma que você bem entender. Ou ainda, você pode entrar nas propriedades, que eu vou explicar para vocês depois, de cada layer e modificar lá dentro. Por enquanto, a gente se mantém assim. Então, beleza. Esse é o lock. Aqui você tem um label, então você pode trocar ainda a cor do seu layer. Então, para ficar mais fácil de identificar, posso clicar Yellow, e aí eu vou ver aqui, ó, você vai ver que ele se destaca quando eu quero dizer que esse é um layer muito importante. Ou mudar para qualquer uma dessas cores, e é por isso que lá no início eu deixei as minhas cores tão saturadas, para eu conseguir ver com bastante clareza. Depois você tem o nome, o número do seu layer, e depois o nome. O nome, eu não quero manter assim, eu não quero ficar red, solid, porque cada um deles vai significar uma coisa diferente na minha composição. Então, como é que eu mudo isso? Simplesmente clicando Enter. Enter, ele vai abrir para você o nome do layer. E aí eu posso modificar da forma como eu quiser. Então, vou chamar isso de quadrado da direita. E aí, o de baixo, eu clico aqui, Enter de novo, eu vou chamar isso de quadrado da esquerda, ou quadrado da esquerda. Uma coisa importante ao nomear os layers é que eles precisam, é bom você deixar o nome simples, ou às vezes até menor do que isso, para você conseguir identificar mais rápido e você também não ocupar muito espaço da sua timeline. O mais importante da timeline não está aqui, está aqui, que é onde a animação acontece. Então você não quer ocupar tanto esse espaço aqui. Mas ok, supondo que você fez um nome grande, você pode vir aqui, ó, nessa divisória e aumentar e diminuir da forma como você quiser. Beleza?
A próxima propriedade são os modos, os track maths e os parents. Se isso não aparecer assim para você, ele vai aparecer assim. Como é que você muda de um para o outro? Você vem aqui embaixo, ó, em Toggle Switches to Modes. Você clica num e ele vai de um para o outro, ou ainda você pode clicar F4, que ele troca de um para o outro. Dependente de qual aparecer, vamos começar com Mode. Se aparecer outro para você, simplesmente clica aqui embaixo ou clica F4. Os modes é uma coisa que a gente também já tem no Illustrator e no Photoshop, que é a forma como as cores e como a luminosidade dos layers vão se relacionar com os layers que estiverem abaixo ou em cima deles. Então, a gente vai trabalhar também especificamente isso em algumas aulas lá na frente, mas eu posso simplesmente mudar e ele vai mudar a forma como esse layer vermelho está interagindo com o meu layer azul de trás. Então, tem várias opções. Ainda, uma dica aqui, que é muito boa, que ao invés de você ficar mudando um por um, às vezes o que eu faço também eu clico Shift e eu vou mais. Shift mais ou menos. O que ele está fazendo? Repara que ele está mudando aqui, ó, o nome, quando eu clico Shift mais e menos. Ele está mudando a forma como os layers se relacionam entre si. Então, às vezes, você não entende muito bem como os layers estão se relacionando, você vai andando de um para o outro até você encontrar o que melhor fica de acordo com o seu projeto. Então, deixa eu voltar ele para normal. Relembrando aqui, é o Shift mais e menos que faz isso, tá? Bom, a gente falou daqui dos modos de relacionamento entre os layers, então a gente vem aqui para o Track Math, que é como o alpha vai se relacionar com os layers. Então aqui você trabalha as cores e a luminosidade, então o claro e o escuro e as cores entre si, e aqui é como o alpha vai se relacionar com as layers de baixo e como ele vai servir de recorte. Então, um math nada mais é do que é onde as informações vão estar contidas. Então, alpha math nada mais é que eu estou falando para esse layer aqui de baixo, falando, olha, usa o layer de cima como a sua forma de recorte. Então, se eu quiser alpha math, ele vai desaparecer, o de cima desaparece porque é onde eu estou cortando, e o de baixo desaparece porque ele está desse lado de cá, ao invés de estar ali. Então, se a gente arrasta vamos mostrar aqui para vocês. Eu tenho que arrastar esse para cá, para ele começar a aparecer. Por quê? Porque o de cima está servindo de recorte para o layer de baixo. É isso que o Alpha Math significa. Alpha Inverted Math nada mais é do que tudo onde esse layer não estiver, então onde esse layer de cima, tudo aonde ele não estiver é onde o meu layer de baixo vai aparecer. Então, Inverted Math, ele aparece aqui. Vamos deixar só isso aqui para a gente poder ver. Então, o meu layer de cima está recortando o meu layer de baixo. Ok? Também vou entrar em mais detalhes disso em uma aula específica para esse assunto. Vamos aqui no Track Math e a gente continua. Depois a gente tem aqui o Parent and Link. Então, isso aqui é dizendo o seguinte, qual layer vai servir de referência para o layer que eu estou trabalhando. Então, o parent quer dizer o pai. Qual é o layer pai, que vai determinar quais vão ser as ações da animação. E aí, quem vão ser os filhos, ou seja, quem que vai seguir aquele layer. Então, se eu, por exemplo, ligo de novo meus dois quadrados aqui, meus dois retângulos, talvez. Se eu estou falando para esse layer aqui, da esquerda, falando, olha, você é filho desse aqui. Posso arrastar, ou eu posso vir aqui de baixo e dizer, eu quero esse layer aqui que seja o pai dele. O que significa? Que significa que quando eu mover esse quadrado da direita, o quadrado da esquerda vai mover junto. Porque o filho está seguindo o pai. Então, o filho ele vai andar independente, mas o pai vai se movimentar os dois. Isso aqui é uma ferramenta muito importante na hora de animação, porque às vezes você vai querer animar uma coisa e vai querer que as outras coisas sigam ela e, ao mesmo tempo, tenham suas próprias animações. Então, isso permite que você tenha uma gama muito maior de animações possíveis. Tá? Então, esse é o Parent and Link. Esses dois servem a mesma coisa. Isso aqui é o que a gente chama de pick whip, quer dizer a escolha de um chicote, talvez, a tradução. E aí, a gente passa para as próximas propriedades. Clicando aqui embaixo, ou de novo, como eu falei, clicando F4.
Clicando no F4 agora, a gente tem aqui o Shy, que quer dizer o quê? Quer dizer que, às vezes, quando eu tiver muitos layers aqui na minha tela, e eu já trabalhei, por exemplo, nesse quadrado da direita, eu acho que ele já está bom. Então eu vou clicar no Shy. Ah, mas nada aconteceu. Algumas ferramentas dessa parte aqui, elas precisam ser ativadas por essas ferramentas aqui em cima. Então o Shy é uma delas. Então eu cliquei aqui no Shy, você vê que ele ficou escondidinho. E se eu clicar aqui para ativar ele, ele vai esconder o meu layer. Mas ele ainda está aqui, quer dizer, ele só escondeu da minha timeline. Isso é uma boa ferramenta para organização. Só que exige um pouco de cuidado, porque às vezes você está alterando e quer alterar todos os seus layers e você esquece de desativar isso aqui e você esquece de alterar, então, o layer que estava escondido. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de Shy. Essa segunda ferramenta a gente chama de Collapse. Quer dizer que as opções que tiverem dentro dessa layer vão ser transportadas para as composições que vierem depois ou que vierem antes. Então é uma forma de você manter os efeitos que você botou numa serem transportados para a próxima. Isso também eu vou mostrar para vocês quando a gente for trabalhar com arquivos de Illustrator, também é uma grande vantagem para você manter o arquivo de Illustrator como um vetor, ao invés de ser um layer que pode ficar pixelado. Okay? Depois a gente chega, isso aqui a gente vai deixar dessa forma mesmo. Isso aqui é o sampling, então o número a relação dos pixels daquele layer. Aqui ele mostra se tem algum efeito no seu layer ou não. Então se a gente voltar a adicionar o efeito de preenchimento, vamos refazer isso aqui. Clicamos no botão direito, venho em Effect, venho em Generate e venho em Fill. Ou ainda, se é um efeito que eu já adicionei, que foi o último efeito que eu adicionei, ele ainda vai aparecer aqui em Fill, que é o último efeito que eu adicionei. A partir do momento que eu adiciono esse efeito, ele aparece para mim aqui, Effects. Quer dizer, tem efeito nesse layer. Se eu clicar aqui, ele vai desligar os efeitos. Então, vou mudar a cor aqui, botar azul, por exemplo. E aí eu quero desativar esse efeito. Em vez de ter que clicar no layer, ir lá e desligar, eu simplesmente venho aqui em Effects e ele desliga todos os efeitos que tiverem naquela camada. Tá? Aqui é o Frame Blending, então é como os frames se relacionam entre si. Então também é uma coisa que raramente eu uso, porque na animação você não vai usar isso muito. Depois a gente tem a opção de Motion Blur, então para você ativar, se você quiser que a animação fique embaçada. Isso é uma coisa que eu gosto de adicionar, mas para a animação em si, a gente não adiciona muito, a menos que você queira deixar realista. Por quê? Quando você a sua visão, ela naturalmente, você vê motion blur quando você vai dar algum movimento. Se você botar a sua mão na sua frente, na frente do seu rosto, e balançar, você vai ver que ela fica embaçada. Você não consegue ver a sua mão detalhada o tempo todo. Isso é o motion blur. Se você desativa isso, você poderia ver a sua mão certinha em todos esses movimentos. Então, na animação, muitas vezes, você não quer usar essa opção para você conseguir justamente ver como a animação está, para valorizar o que você fez. Mas você pode ativar isso, você clicando aqui, ele vai automaticamente ativar na composição inteira, e aí quando você animar isso, ele vai mostrar para você o seu motion blur. Esse motion blur, lembrando também, que é referente à velocidade da sua animação. Então, se ela tiver, quanto mais rápido ela tiver, mais motion blur ela vai ter. Beleza? Aqui, a outra opção é o Adjustment Layer. Isso aqui você só ativa se você quiser transformar esse layer que você está em um layer de ajuste. O que isso quer dizer? É um layer vazio que vai apenas servir para ajustar todos os layers que estiverem embaixo. Então, os efeitos que ele tiver vão servir para ajustar os layers que estiverem embaixo dele. Mas você tem o próprio layer de ajuste aqui. Lembrando que para criar uma layer nova, você clica no botão direito aqui embaixo, ou você vem aqui em cima, Layer, New, ele te mostra aqui, Adjustment Layer. A gente vai falar dele também mais a fundo daqui a pouco.
Depois você tem a opção do 3D, que é deixar o quê? O seu layer como um layer 3D. Então você clica aqui, você vai ter novas opções de movimentação do seu layer, ok? Você desliga e depois a gente mantém o parent aqui como a gente tem.